sou o Anderson Nunes e eu ajudo esses cabeleireiros que não sentem seguros, que não sentem confiantes em realizar mechas. Então eu desenvolvo esse trabalho aí para ajudar vocês e aumentarem aí o seu faturamento e ter um faturamento entre 5 e 10 mil reais fazendo serviço de mechas, beleza? Galera, eu sei que muitos profissionais cabeleireiros, né, às vezes o cabeleireiro atende a domicílio, às vezes o cabeleireiro atende em casa, ou atende em algum salão, ou é dono de algum salão, e hoje eu percebo que muitos cabeleireiros evitam o serviço de mechas, às vezes não fazem mesmo o serviço de mechas por causa de medo, de insegurança em fazer um serviço de mechas por N motivos, né? O tema da live hoje é o cabelo manchou, e agora? Então o que a gente faz? Então, logicamente eu vou explicar para vocês quando acontece do cabelo manchar, como pode ser que os cabelos mancham, às vezes é forma de aplicar, então tem vários motivos que isso pode acontecer e como a gente vai solucionar, como que a gente soluciona esses problemas, né, que vai ter, que é normal de acontecer, mas que hoje é um fato que muitos profissionais deixam de fazer esse serviço dentro do salão, deixam de prestar esse serviço, deixam de atender cliente. Muitos profissionais às vezes dispensam clientes por não saber fazer, ou por ter medo de manchar, ou porque já aconteceu às vezes alguma vez com ele e traumatizou, teve algum trauma, às vezes foi a reação de alguma cliente na hora que aconteceu, que teve ocorrido. Então, assim, são alguns fatores que pode ter feito você de repente ter desenvolvido esse medo e essa insegurança. O medo é sempre o do desconhecido. A gente sempre sente inseguro de algo que a gente não consegue fazer, de algo que às vezes a gente não sabe fazer, ou então de algo que já aconteceu por algum trauma. Então, nesse projeto que eu faço de lives, é realmente para você dar esse salto na sua carreira, para você dar um salto na sua profissão e sim, você aumentar o seu faturamento com um serviço que é carro-chefe, tá? Independente de onde que você atenda, se você hoje está atendendo em casa, se você está atendendo a domicílio ou no salão, ou se você tem o seu próprio salão, se você tem o sonho de ter o próprio salão, então são coisas que vai te ajudar a realmente você alavancar a sua carreira profissional e ser reconhecido, né, no mercado, ser reconhecido no bairro. É isso que a gente sempre tem vontade de ter, ser referência, que o outro olhe a gente como referência. Dentro das escolas de cabeleireiro, às vezes eles explicam as volumagens dos oxidantes e tudo mais, e muitas das vezes o cabeleireiro ou a cabeleireira, ela fica lá achando que o fato do oxidante de 30 volumes, às vezes clarear mais, que tem que começar com 30 volumes. Se você hoje atende sozinho, né, às vezes você vai em casa ainda por cima, às vezes você atende na sua própria casa, sem um auxiliar, sem uma pessoa para te ajudar, começa já a fazer o clareamento com 30 volumes. Por que não? Por que não pode ser feito com 30 volumes? Porque quando a gente coloca 30 volumes e a gente vai fazer uma montagem no cabelo inteiro, o que acontece, gente? Aí o meu encaixe da minha boneca, eu vou ter que dar uma segurada aqui para não cair. Vou fazer a divisão. Acho que vai ser de boa, Pedro. Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer aqui essa divisão, por exemplo, né? Vou separar ali, bonitinho. Depois eu quero falar para vocês também da importância da divisão, mas vai dar. Tá legal, né? Não tô tampando o pessoal do Instagram, não. Tô, Pedro? Pessoal do YouTube, tá tudo ótimo. Então, pessoal,
Imagine que você tem uma cabeça inteira para você montar. Então você tem todo esse cabelo para você fazer. Você tem a parte da frente para você fazer também. E aí você começa a trabalhar o processo do seu cabelo com 30 volumes. Então, a mancha no cabelo, ela não acontece só do pó descolorante abrir a outra parte natural do cabelo, porque às vezes a gente acha que a mancha, ela só se dá pelo fato de o cabelo do pó descolorante descer o papel e abrir o fundo natural do cabelo, né? Abrir a outra parte natural do cabelo. O que é isso? Abrir a parte que não foi descolorida, né? Fundo natural é cor que não foi descolorido. Não, pode acontecer de você entregar um cabelo manchado para sua cliente simplesmente pelo fato de você trabalhar com um oxidante muito forte no início e esse cabelo de baixo clarear muito mais do que o cabelo de cima. Por quê? Porque quando você viu, você gastou muito tempo para montar uma mecha, você gastou lá 2 horas, 1h30, né? Eu já gastei até 3 horas para fazer um cabelo, para montar um cabelo. Então você imagina, né? Quando eu estava lá no meu início, né? E eu entregava cabelos às vezes manchado, a parte de baixo da cliente, a nuca da cliente, gente, essa parte aqui, ó, sempre ficava mais acinzentado. Essa parte do cabelo aqui sempre ficava mais acinzentado. Me conta aí, comente aí se isso já aconteceu alguma vez com vocês. Por que ficava mais acinzentado? Porque o cabelo abria mais rápido. Por que ele abria mais rápido? Porque eu começava com 30 volumes. Eu achava que para clarear cabelo eu tinha que usar 30 ou 40 volumes. E não é verdade. A gente consegue clarear um cabelo com 10 volumes. A gente consegue entregar um clareamento. Vai demorar mais tempo. O que vai gastar é o tempo de ação. A gente chega no mesmo lugar com 10, com 20 ou com 40 volumes. O que vai alterar vai ser a estrutura da fibra no final do resultado, porque você tem uma explosão muito grande de clareamento na hora que você vai fazer uma mecha com 40 volumes, né? Então você explode a cor de uma vez, você estoura todas as propriedades do cabelo, você quebra todas as proteínas, todas as vitaminas, quebra todos os tipos de pontes que tem dentro do cabelo para destruir o pigmento, né, que tem dentro do fio. E aí, com isso, você precisa de lavar essa parte, né? Então você lava. Aí na hora, só que o que acontece? Geralmente a pessoa acha que ela tem que montar o cabelo todo primeiro para depois começar a lavar. Ou então às vezes ela até se esquece, ou então ela já está até cansada. Ou então a gente já nem sabe. E aí nisso a cliente já mexeu a cabeça, já balançou para um lado, já balançou para o outro, já pediu para ir no banheiro, já, às vezes, na hora que você... enfim, isso é um dos problemas. O oxidante, ele altera muito. Então, a gente vai até falar depois, eu vou passar um passo a passo que você tem que levar em consideração, mas o oxidante, ele altera muito no fato de você entregar um resultado por mancha de diferente tonalização. Por quê? Clareou demais e aí essa parte aqui ficou quase branco e a parte de cima ficou dourado. Você concorda comigo que a mancha não é só o fato de ter aberto o fundo natural? Mancha, se você entrega um cabelo com tonalidades de loiro diferente, a nuca tá cinza e a parte de cima tá dourado, teve uma mancha também porque aconteceu graus de clareamento diferente. Tá? Então isso é um dos motivos. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, vocês profissionais, hoje a gente não trabalha mais com montagem de mecha, principalmente no início de nuca, com 30 volumes. Principalmente se você trabalhar sozinho, tá? Então a gente vai trabalhar com um oxidante mais fraquinho, tá? Então, Anderson, qual que você usa? Qual oxidante que você usa, Anderson, para você começar? Eu uso hoje, quando eu estou fazendo mecha sozinho, se, por exemplo, meus auxiliares não vieram, aí aconteceu algo, eu vou fazer a montagem da mecha sozinho, eu vou começar aquela mecha, né? Lógico que vai ter um teste de mecha, tudo isso, mas com um oxidante com uma volumagem de 20 volumes.
tá bom? Para me fazer essa nuca. E eu indico para vocês fazerem aí dessa forma também. Tá bom? Então, ótimo. Então, um dos motivos, gente, a gente já sabe que é isso, tá? Então, vamos lá. Um dos motivos de fazer mechas e dar errado, de acontecer manchas no cabelo. Como que faz para ter manchas no cabelo? Ô Pedro, eu acho que eu vou precisar que você dê uma sentadinha aqui, ó. Só coloca sua mão aqui assim. Isso. Beleza, tá ótimo. Que aí você segura e aí você não pega ali e não... Ó, deixa eu só virar um pouquinho assim. Pessoal do YouTube, se não estiver enxergando, pode me falar que a gente coisa. O Pedro vai me dar um suporte aqui segurando, porque eu tive um problema com o meu suporte, eu tive que encaixar em outro lugar a minha boneca. Enfim, vamos lá. Pronto, beleza? Segurou. Então, galera, eu não vou fazer essa montagem daqui de baixo para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Só posiciona assim, ó, de costa. Isso, ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, Anderson, eu estou fazendo uma mecha de micromechas na raiz, tá? Então, o que é muito comum dos profissionais fazerem dentro do salão? Primeiro, galera, eu já vou falar para vocês uma coisa. Se o cabelo da sua cliente for um cabelo mais escuro, com uma base natural mais escura, castanho escuro, castanho claro, pode ser que você vá deixar esse cabelo, aquele inicinhozinho um pouquinho laranja. Por quê? Porque a base é muito escura. Se você quer fazer uma micromechas de raiz, você quer fazer essa técnica de mechas onde a mecha ela está bem aqui costuradinha, bonitinha, e você não quer depois tirar a marcação da mecha, essa raiz ela tem que ser uma raiz mais clara, tá? Porque senão acontece disso. Então o que acontece? Primeiro, o profissional, às vezes ele já trabalha com o pó descolorante, com o pincel e o pó descolorante nessa quantidade, tá? E aí o profissional, o que ele acha? Ah, não, tem que fazer o seguinte, eu tenho que passar bem rente, já coloca assim mesmo, o produto assim, bastante produto, porque acha que é a quantidade, e beleza, e passa, bastante produto mesmo, e aí fecha, e aí um dos motivos de acontecer isso, de acontecer a mancha, nesse caso, nesse aspecto, qual que é? Muito depósito de produto próximo da raiz. Grande quantidade de produto para passar em poucos fios de cabelo, porque micromechas, mechas costuradas, micromechas, você não precisa de colocar tanto produto, você tem que garantir que a aplicação, que todos os fios estão encobertos, mas não é muito produto e nem muito próximo da raiz. Olha aqui, eu já manchei um pouquinho aqui, até aqui em cima já teve uma manchinha, até pelo resto do pincel que encostou na parte de cima, né? Porque nem sempre o cabelo ele tá tão certinho aqui assim. Então isso pode ser um dos motivos também de acontecer a mancha. O que a gente tem que lembrar? O meu pó descolorante, ele já está tendo um processo eu fiz pouco produto, porque eu não vou fazer tantas coisas, mas ele já está inflando. O que é inflar? É quando ele vai ficando um tempo preparado e ele vai inflando, ele vai inchando, né? Depois de um tempo. Então o que isso acontece? Da mesma forma que ele infla na cumbuca, ele vai inflar no papel, tá? Então isso, se tiver grande parte de produto aqui, ele vai sair do papel. E pessoal, eu faço todas as minhas micromechas, eu uso papel isomanta,
tá? Eu não uso papel alumínio, até porque eu acho que o papel alumínio, por liberar um pouco de metal, então eu prefiro trabalhar com papéis mais que não tenha nenhum tipo de metal mesmo. Então você pode trabalhar com papel ecológico, que hoje tem muito, papel isomanta, que eu acho mais legal de trabalhar, aqueles papéis mais sequinhos, entendeu? Do que o papel alumínio. Mas assim, isso não vai atrapalhar o clareamento. Mas eu acho que também o processo de clareamento dentro do papel alumínio acaba inchando um pouco mais. Então, observe, se você já fez isso se você usa o papel alumínio no salão e acontece isso, observe, tá? Então, pessoal, essa mecha aqui, ela vai, com certeza, depois que eu terminar de montar todas, porque, por exemplo, deixa eu tirar mais uma aqui, Pedro. Segura aí, isso. Depois que aconteceu, deixa eu só conferir ali se tá tudo certinho no Instagram, se não está tendo nenhum problema. Deixa eu virar um pouquinho assim. Melhorou, né? Ótimo. Até vou colocar um pouquinho mais para frente para o Instagram. YouTube também, tá tudo legal. Deixa eu olhar aqui. Isso aí, galera. Se não estiver dando para vocês enxergarem, vocês me comuniquem aqui, que eu ajeito para vocês, tá bom? E lembrando, gente, que todas as perguntas que vocês tiverem, se é algo que eu ainda não respondi aqui desse tema, vocês podem fazer, que a gente vai responder aqui para vocês depois. Então, ótimo. Aí o que acontece? No meu processo da montagem, eu estou explicando, gente, não é como corrigir ainda. Eu estou explicando como que pode acontecer a mancha, tá? Porque eu estou querendo mostrar para vocês que muita gente não faz mechas porque mancha. E por que mancha? Porque faz desse processo. Então, hoje, se você nunca não sabia, nunca viu, então hoje você está aprendendo como você não vai fazer manchar. Então, qual que é o jeito certo de você fazer? O jeito certo de você utilizar nesse processo aqui é você optar em fazer uma aplicação com menos produto, tá? Com menos produto mesmo. Você vai tirar a sua mecha, a sua costura, do jeito que você tem o costume de fazer. Eu gosto de segurar bem rentezinho mesmo, assim, apoiar bem firmezinho lá. Na hora que eu apoio lá, nessa técnica eu não coloco o pente aqui, porque o pente ele pode ser uma barreira para eu conseguir aproximar mais aquele cabelo, tá? Então eu limpo bem o pincel, eu trabalho com um pincel praticamente sem produto nenhum, tá? E aí o que eu faço? Primeiro, a primeira aplicação eu vou aplicar a minha mecha no meio para as pontas, tá? Eu já faço essa aplicação daqui para baixo. Depois eu coloco um pouquinho de pincel de pó só na raizinha do cabelo, só na raizinha, só na pontinha do pincel, ficando doido já. E aí eu começo a fazer a aplicação de levinho aqui na raiz. Quando eu vou desenhar a mecha aqui, galera, eu faço o desenho dessa mecha da seguinte maneira, com o pincel inclinado, passando próximo só da onde que tá o cabelo saindo, para parecer que a cliente está saindo loira desde a raiz do crânio, que ela nasceu assim, dessa forma. Então é isso que eu vou fazer. Então eu faço desse jeito e depois eu termino de passar. Eu nunca começo fazendo o meu depósito de produto direto na raiz. Por que eu não faço isso? Porque senão, para eu distribuir esse produto para baixo, vai acontecer, a chance de eu manchar esse cabelo é muito maior. Por quê? Porque eu já coloquei acúmulo de produto aqui. Quem que já reparou que na hora que a gente está fazendo um processo de coloração,
A raiz sempre clareia muito rápido. Parte natural clareia muito rápido, tá? Principalmente se o cabelo for natural mesmo. Pode ser que aquele cabelo seja colorido, né? Às vezes a sua cliente faz uma coloração. E se ela fizer uma coloração, aí você já tem que preocupar um pouco mais nessa raiz. Mas se a grande maioria que às vezes não tem coloração, você vai fazer desse jeito. Ah, Anderson, minha cliente tem coloração. Mas mesmo assim, a aplicação tem que ser feita dessa forma. Você não pode colocar acúmulo na raiz. Você não pode colocar acúmulo na coisa. Na hora que você terminou, você vai garantir que esse papel tá bem... Ó, Pedro, segura. Que esse papel tá bem fechadinho, tá? Ok, fechou. E aí você vai passar para o próximo. Anderson, e aí? Agora o meu problema é na lavagem, tá? Aconteceu de manchar, o meu problema é na lavagem. Sempre o que eu faço? Eu não pego no papel, eu pego na transparência que está aqui embaixo e eu subo a transparência para lavar. Então eu subo essa transparência, eu não mexo no papel. Por que eu não mexo no papel? Porque senão ele pode mexer. Então eu sempre pego nos cabelos da transparência e levanto. Gente, parece que é uma coisa básica, né? Parece que é uma coisa, nossa, que coisa mais... Mas isso faz total diferença, porque na hora que você está fazendo a montagem de micromechas, de mechas que estão saindo da raiz, você vai sobrar transparência. Se não sobrar transparência, ela vai ficar muito loira, mas mesmo assim você vai deixar algum fundo transparente, porque senão aí você já pode partir para um outro processo que seria tema para outra live. Mas se você está fazendo mechas de transparência costurada, você vai deixar esse intervalo. Um intervalo desse você vai deixar. Se você está deixando esse intervalo, você não pega no papel mais, você pega no cabelo. Quando você pega no cabelo e você levanta assim para lavar a parte de baixo, o papel não sai do lugar. E quando você está fazendo esse tipo de mecha específica, você tem que falar com a sua cliente, não movimenta a cabeça, mexe menos, porque se acontecer de algum papel sair do lugar, eu vou ter que fazer um processo de correção. Às vezes eu vou ter que apagar um pouquinho aonde que aconteceu, né? Ótimo. Se alguém tiver dúvida, vai anotando que eu vou responder depois, beleza? Só que aí, Anderson, isso daqui, gente, é num processo de montagem de micromechas de raiz costurada, mecha costurada, tá? Segura aí, Pedro, para eu separar aqui. Só que às vezes a mecha mancha num processo de desfiar, né? Às vezes você está fazendo o cabelo desfiado e a mecha manchou no cabelo desfiado. Aí o que você faz? Tô aqui, vou fazer o meu processo, separar a minha cliente. Eu vou depois dar um passo a passo do que eu faço aqui no salão. Então eu vou entregar de presente para vocês o que eu faço aqui no salão. Como que são coisas que eu monto as minhas mechas que me facilita muito o fato disso não acontecer, tá? Mas, gente, eu vou falar para vocês, acontece às vezes o cabelo manchar e a gente tem que corrigir. E como que a gente corrige, eu vou mostrar para vocês. Pronto, beleza. Então agora vocês estão fazendo um processo, esquece esses papéis, tá? Isso daqui agora a gente partiu para outra técnica, técnica de desfiado, técnica de mechas eriçadas, tá? Então você está indo lá fazer a mecha desfiada, a mecha eriçada. Por que eu falo que é muito importante a gente se especializar e a gente estar antenado e estar procurando meio da gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é ser reconhecido, se destacar no mercado, para aumentar a nossa cartela de cliente, aumentar a forma de como a gente trabalha, porque às vezes eu já fui em muitos cursos, gente, e não me explicava dessa forma o porquê. Entendeu? Eu falava, tem que fazer assim, mas tem que fazer assim por quê? Ou então aconteceu isso, por que aconteceu isso? Né? Então eu gosto de mostrar para vocês o porquê que aconteceu. Tá? Isso para mim é muito importante, o pessoal entender dessa forma. Estou fazendo estou fazendo a minha mecha, e aí eu vou fazer a mecha, o meu desfiado, né? Não importa se você está fazendo o desfiado com o pente para cima, com o pente para baixo. Depois vai ser tema para outra live também.
E o que acontece, galera? Eu hoje, aqui dentro do salão, quando eu estou fazendo o processo, se sou eu que estou aplicando a mecha, eu gosto de fazer o seguinte: se eu estou fazendo uma mecha desfiada e a mecha ela está próxima da raiz, eu vou colocar o pente aqui em cima. Por que eu coloco o pente aqui em cima? Tem muito profissional que joga spray, eu gosto de colocar o pente assim, não por cima do cabelo. Você tem que levar todo desfiado e encaixar esse pente dessa maneira, porque você não deixa nada de fio eriçado descer aonde que você vai fazer a sua aplicação. A aplicação ela não altera, você não começa a aplicar daqui por cima, porque agora tem o pente ali para proteger. Sempre a aplicação ela é do meio. Geralmente a gente... O pente desceu, cabelo muito sedoso. Deixa eu encaixar aqui de novo. O cabelo, gente, quando o cabelo é natural, ele encaixa melhor, tá? Vou fazer aqui. Segura aqui para mim, Pedro, só para o pente sim. Isso, ótimo. Então, galera, esse pente, você encaixa o pente e você faz a aplicação da mesma forma, do meio para baixo, tá? Para depois você ir subindo essa raiz. Depois que você já fez essa aplicação, você pode tirar aqui o pente. Você vê que o fio ali, ele não deita mais, tá? Por quê? Porque já tem um pouco de produto ali, ele não vai deitar mais. Você pode terminar de fazer a sua aplicação. Tá, beleza. Desta forma, eu garanto que não tem manchas na raiz. Por quê? Porque eu firmo o eriçado bem para trás. Mas pode acontecer de esse cabelo fazer isso daqui. E às vezes a pessoa acaba aplicando por cima. Ou tem profissional que acha que tem que aplicar por cima do desfiado. Exatamente em cima desse desfiado. Tem profissional que... Eu já vi profissional fazendo isso dentro de montagem de mecha. Aplica literalmente por cima, me empresta aqui. Aplica por cima do desfiado. Aplica por cima do desfiado. E isso daqui, gente, vai gerar uma mancha na hora que esse fio descer. Aonde que essa mancha vai acontecer? Essa mancha vai acontecer nessa parte? Não. Essa mancha vai acontecer no meio do cabelo. Porque esse desfiado vai descer e vai acontecer uma mancha. E aí, como que vai corrigir? Aí a gente tem que aprender a corrigir agora. Nesse processo a gente vai aprender a corrigir. A forma certa da gente fazer é sempre procurar encaixar. Ah, Anderson, eu não consigo encaixar o pente. Não consegue agora. Às vezes você ainda não consegue encaixar o pente, mas com o passar do tempo você vai conseguir encaixar o pente. Então você vai firmando, você vai fazendo. Ah, Anderson, mas eu tenho medo de fazer. Para você parar de ter manchas, parar de errar, você necessariamente precisa de praticar, você precisa de colocar a mão na massa, você precisa de atender, você não pode dispensar mais cliente, você não pode deixar de atender, porque se você não atende, um outro profissional vai atender. Ótimo, perfeito. E agora que aconteceu esse processo de manchas, porque as grandes maiorias das manchas que acontecem no processo é pela aplicação, e aí aconteceu de ter muito produto, esse papel aqui, segura aqui o papel para mim agora. O cabelo já deu até uma clareadinha. Aí teve muito produto, aí o que aconteceu? Esse papel desceu, o papel começou a descer. O papel começou a descer, o que aconteceu? O pó descolorante daqui de baixo manchou o fundo do cabelo aqui. E aí mancha, não é assim? Quer ver? O papel desceu, aconteceu a mancha. Vê se vocês vão conseguir enxergar a manchinha perto da onde que o papel desceu. Ó, o papel desceu. Acontece a mancha logo embaixo. Acontece a mancha, porque a mancha, ela não vai acontecer no cabelo inteiro, ela mancha próximo da raiz. Acontece a manchinha próximo da raiz, porque o papel aconteceu dele ficar no meio do caminho. E aí o que acontece? Essa parte que desceu abre o fundo natural da parte de baixo. E aí a gente tem um problema. E aí como que a gente vai corrigir?
a gente precisa primeiro saber qual que é a cor que a gente vai colocar, qual que é uma cor coringa, qual que é uma cor que a gente consegue corrigir a grande maioria dos cabelos, independente da base. Então eu vou passar isso para vocês, como que a gente vai corrigir e qual que é esse processo da correção, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar agora, será que eu pego uma outra cor? Vamos pegar, mas vai dar para o pessoal ver. Ótimo. Gente, o que acontece? Levanta só um pouquinho assim, isso, ótimo, excelente. Aconteceu do cabelo ter esse tipo de mancha. O que você vai fazer? Lógico que você já vai ter ou lavado todo o cabelo, ter tirado todos os papéis, removido todos os papéis. Pega uma toalha lá pra mim, Pedro. O cabelo já clareou, olha aqui, o cabelo da boneca já até clareou. Já chegou no fundo de clareamento quase 8. E aí manchou a parte de baixo. Aconteceu de eu estar fazendo um processo e manchou. Beleza? E eu vou falar isso com vocês uma coisa que não é uma coisa de outro mundo. Isso acontece dentro do salão. Então, o que a gente faz nesse processo? O que a gente faz? Tá vendo eu peguei aqui um pouco de máscara, tá? No caso, eu faria com tonalizante. Eu vou passar para vocês um coringa da cor, de como que vai corrigir. Eu vou passar aqui no final da live. E eu não pego... É muito pouquinho produto, porque eu tava fazendo uma micromechas. E aconteceu de ter um problema da mancha. E aí o que acontece? O que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui no cabelo da minha cliente e eu vou fazer o depósito dessa forma, tá? A máscara aqui, ela é teia. Eu vou fazer o depósito dessa forma na cabeça da minha cliente. Eu não desço o pincel, eu não deito o produto, eu não aplico com o pincel desta forma, eu não deito o produto assim, porque se eu deito o produto assim, esse cabelo apaga muito a raiz, ele vai escurecer aquela parte. E a cliente, ela veio no seu salão, ela te procurou para você fazer o cabelo dela, você foi atender ela em casa. Enfim, você está fazendo o cabelo dela, ela queria que o cabelo saísse loiro da raiz. Então você não pode vir e pegar e fazer dessa forma. Então a forma correta de você fazer a correção do cabelo da sua cliente, num caso igual esse, é você trabalhar com um pincel desta forma, aplicando assim e não aplicando assim. Existe diferença em ângulo, porque quando você faz isso, você deita o produto, você deita a cerda do pincel, e quando você olha aqui como que já deu uma diferença. Quando você faz desta forma que eu estou fazendo, com o pincel pouco produto na ponta e você aplica na raiz direto e tira o pincel, você está aplicando somente em cima da mancha, tá? É dessa forma que você corrige um cabelo num processo de micromechas. Inclusive, para quem que depois vocês podem observar em todos os vídeos que tem no meu Instagram e também no YouTube a partir de agora e no Facebook, os vídeos que às vezes a minha cliente veio fazer uma micromechas, às vezes eu faço isso em todas as minhas micromechas, em grande maioria. Por exemplo, se a cliente, Anderson, a minha cliente tem uma base 4, não manchou, mas deu as patinhas, as famosas patinhas de oncinha, as patinhas laranjadinho, manchou. O que eu faço? Faz isso. Como que é que eu faço isso, Anderson? Aí eu vou explicar um coringuinho aqui para vocês fazerem. Por quê? Porque isso não é um processo de esfumado. Isso é um processo que você vai ali corrigir aquelas manchinhas, aquelas patinhas, para o cabelo não sair parecendo oncinha pintada, tá? Saiu com o cabelo parecendo... Deixou com aquela marquinha na mecha, oncinha pintada... Anderson, mas por que acontece isso? Não manchou, eu fiz tudo certo, do jeito que você me falou e aconteceu isso. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu isso, Anderson. Aconteceu isso, pessoal, porque a base dela é uma base mais escura. Ou então porque você utilizou um oxidante com uma volumagem muito alta, 30, 40 volumes, e deu uma explosão de cor na raiz de uma vez, tá? Então assim, se você
seguiu todo esse passo que eu te falei, seguiu o passo a passo aqui da montagem, respeitou a aplicação, começou a fazer a aplicação dessa forma que eu te ensinei. Se você hoje fez as mechas fininhas, pouco produto, fez a medição correta do produto, você trabalhou com oxidante de 20, misturou um pouco de 30 ali, não tem problema, galera. Pode fazer mistura de oxidante. Você pode pegar um oxidante de 20 volumes, por exemplo, Anderson, eu já sou mais ágil, eu já tenho um pouco mais de experiência, posso começar a fazer uma mistura de produto? Pode. Você pode colocar um pouco de oxidante de 30 junto com a mistura do oxidante de 20 volumes, não tem problema, tá? Pode fazer, tá válido. Você não tem uma força de 20, mas não tem uma força tão forte quanto a de 30. A gente também costuma misturar. Eu vou fazer uma outra live para explicar isso para vocês, que eu vou gastar mais tempo para explicar isso. E aconteceu de acontecer isso. Aí, Anderson, esse daqui, eu tenho até que tirar esse cabelo, né? Deixa eu dar uma limpada aqui nesse cabelo, né, Pedro? Ó, já clareou. Se eu fosse fazer um castanho iluminado no tom de café, já estava ótimo o fundo de clareamento, tá? A gente vai fazer uma outra live. Eu vou comprar bonecas para a gente fazer montagem de mecha nas próximas lives, tá? Com os temas que eu estou definindo aqui, para vocês verem sobre fundo de clareamento. Para quem quer fazer fundo de clareamento de morena iluminada, esse tom é excelente, viu? Fundo de morena iluminado. Depois eu tiro de baixo aqui também. Beleza. Aconteceu fez muita aplicação aqui, o produto, aplicou em cima do desfiado, gente, não aplica produto em cima do desfiado, tá? Vocês não podem aplicar produto em cima do desfiado. Pedro, me arruma uma escova de desembaraçar, por favor. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui no outro. Pode ser esse. Essa escova eu até ganhei, galera. Lá do Brullier. Quem quiser depois segue lá. Quando você faz uma aplicação dessa forma, a chance de você ter uma mancha no meio do desfiado, ela é muito grande. Tá? E quando acontece isso, a forma que você tem para corrigir é a seguinte: manchou o meio. Por que a gente esfuma cabelo? Depois eu vou explicar. Esfuma para tirar marcação, certo? E marcação o que é? Nada mais é do que do que essas marcas que dão. Então, muitas das vezes a gente cria essa profundidade por isso. Mas e se a mancha acontece? Olha aqui, ó, aqui eu tô vendo claramente, às vezes vocês não vão conseguir ver, até porque eu tô com um ring light aqui também, isso pode estourar a luz, mas aqui claramente deu uma marcação. E deu uma mancha, gente, nessas partes aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um papelzinho. Anderson, eu vou aplicar na mecha inteira? Não, você vai aplicar desta forma, levemente, só na parte onde que manchou. Anderson, mas eu vou falar com a minha cliente que manchou o cabelo dela? Como que eu vou fazer? Eu vou chegar para a cliente. Preciso de pôr papel, Anderson? Não necessariamente. Digamos que aconteceu. Vou fazer a aplicação aqui para vocês. Ô Pedro, pega para mim uma máscara que não seja teia. Aquela amarela ali para mim tá excelente. Ali da Oloshi. Aconteceu da cliente, né? Aconteceu de manchar o cabelo da cliente. Eu vou chegar para minha cliente e vou falar, vamos ali corrigir seu cabelo que manchou? Não, não vou falar isso. Eu vou falar com ela. Eu vou fazer só ali uma pequena correçãozinha e daqui a pouco a gente seca seu cabelo. Daqui a pouco a gente já hidrata seu cabelo. Às vezes, eu estou fazendo o processo de acontecer alguma manchinha no cabelo. E aí, Anderson, o que você está fazendo agora? Não, estou fazendo aqui um processo de tonalização para as mechas ficarem mais bonitas. A gente não precisa de levar para a cliente que manchou o cabelo dela. A gente fala simplesmente isso. A gente chega para a cliente e fala dessa forma. Eu estou fazendo um processo de tonalização aqui para a cor ficar mais bonita.
e daqui a pouco a gente já trata e escova o seu cabelo. É dessa forma que a gente faz. A gente não chega para cliente e fala: nossa, eu manchei o seu cabelo. Tem algum problema de manchar o cabelo? Não tem o problema. Tem o problema de você não corrigir. Aí sim, aí é você não estar. Isso vai ser um passo que que vai te fazer não ser reconhecido. Você vai gastar mais tempo ou então você vai acabar desanimando de algo. Anderson, manchou no meio. Eu preciso de aplicar. Manchou aqui, galera. Manchou aqui. Eu preciso de aplicar daqui para baixo. Eu preciso de fazer uma aplicação dessa forma no cabelo? Não, porque senão eu vou acabar manchando outra parte do cabelo. Eu não faço uma aplicação dessa forma. Então, como que eu faço? Manchou aqui, eu chego levemente com o meu pincel e faço dessa forma. Dou uma limpadinha. Quanto tempo, Anderson, que a gente vai deixar? 5 minutos é o tempo necessário. 3 minutinhos é o tempo necessário para você fazer esse processo de cor. Então, quando acontece de você manchar na raiz, você vai corrigir da forma que eu te falei anteriormente. Quando acontece de você manchar no desfiado, você não aplica nessa parte toda. Porque quando você aplica da raiz até... Você está querendo... Quando a gente faz isso, é um processo de esfumado, é um outro processo, tema para uma outra live. Agora, quando a gente faz esse processo de manchar aqui no meio, a gente pega, pode segurar o cabelo e aí você faz assim, dá uma sujadinha levemente. Quanto tempo, Anderson? 3 minutinhos, 5 minutinhos, tá bom? Vou agora falar para vocês que cor que a gente usa e vou passar um passo a passo. Então vamos lá. Gente, como que eu faço para eu não errar, para eu não manchar um cabelo? Eu vou fazer uma live a partir de agora. Segunda-feira tem live, viu, gente? 8 horas da noite, não percam. Divisão limpa. O que é divisão limpa? Divisão limpa, gente, é quando você está fazendo a divisão. Vou ter que trazer o carrinho novamente com a boneca para cá. Nossa, o cabelo dela vai cair, Pedro. Depois você tira aqui, senão o cabelo dela até cai. O que é uma divisão limpa? Divisão limpa é quando você centraliza. No cabelo da cliente é sempre tudo mais fácil, tá? Do que no cabelo de uma boneca. Você centraliza. Pode deixar, eu vou te entregar aqui já. Pode ficar aí. Você vai centralizar a divisão. Isso é uma divisão limpa. Quando você tirar a mecha, você vai seguir uma linha reta limpa também. Isso é uma divisão limpa. É quando você consegue traçar uma linha reta independente de como você vai fazer essa montagem. Vai ser na horizontal? Vai ser na diagonal? Eu já falo para vocês, eu prefiro montar micromechas em linhas horizontais, em linhas retas. Eu gosto mais de trabalhar as linhas retas. Quando você começa a fazer a mecha e você já faz a sua divisão já separa a sua divisão, não, por exemplo, porque tem gente que faz mecha como? Pega o cabelo e prende todo assim junto, aqui assim, ó, e fica aquela confusão. Aí fica cabelo caindo em cima. A gente precisa de organização para a gente trabalhar com um serviço desses. Então, o que é organização? Estou trabalhando esse quadrante aqui, os outros meus quadrantes, ele tem que ficar preso, ele tem que ficar todo separado. Vou tirar a mecha aqui, vou tirar uma mecha limpa, vou prender novamente. Vai ficar sempre as mechas bem limpinhas para eu fazer. Isso é divisão limpa. É você não trabalhar num cenário bagunçado, tá? Beleza. Outra coisa que eu quero falar. Transparência. Quando você está fazendo mechas em transparências, o que é uma mecha em transparência? Mecha em transparência é quando você vê o outro lado da mecha. Tá vendo aqui como vocês estão vendo o outro lado do papel? Isso é uma mecha em transparência. Então, trabalhar micromechas com transparências, porque você vai conseguir trabalhar uma mecha mais limpa também, tá?
Tira lá para nós, Pedro, que eu não vou precisar da boneca mais não. Transparência. Se alguém tiver dúvida no que seria transparência, a gente pode fazer um assunto para uma próxima live. Plaquete. Anderson, necessariamente eu preciso trabalhar com plaquete? Não. Tem gente que não se adaptou com plaquete. Tem gente que coloca lá direto. Eu gosto de trabalhar com plaquete porque eu acho que eu chego mais rente à raiz. Então isso me garante mais. São coisas que vai facilitar você não errar. É isso que eu quero que vocês não errem. Porque quanto mais vocês não errar, mais rápido vocês vão conseguir aumentar o faturamento de vocês, mais dinheiro vocês vão ganhar e menos cliente vocês vão dispensar por medo, tá? Pente com ponta fina. Pente com ponta fina. A ponta do pente que a gente vai separar tem que ser ponta fina. A gente não pode trabalhar com pente com uma ponta grossa. Eu nem tenho aqui dentro do salão pente com ponta grossa para vocês verem. Não tenho mesmo. Eu sempre trabalho com essa ponta mais fina, tá? Então, se vocês não têm esse pente para desfiar, um pentezinho desse, vocês podem trabalhar com um pente com ponta fina e para desfiar. Linhas retas. Linhas retas para a gente fazer. O que é linha reta, Anderson? Linha reta. Isso é uma linha reta. Eu trabalho desse jeito para eu fazer as minhas mechas na hora que eu estou fazendo as minhas micromechas de raiz, tá? Mechas em transparência, já falei. Pouco produto, gente, para fazer mechas em costuradas, pouco produto, tá? Pincel. Pedro, pega aquele pincel branco para eu mostrar para o pessoal ver o pincel que eu gosto, tá? E eu coloquei aqui o papel. É importante, Anderson, mas aqui na minha região não tem. Gente, pesquisa, o Mercado Livre está aí, olha onde você consegue comprar, são coisas que vai facilitar o seu trabalho, tá? Não fica dependendo só do que tem na região, do que tem na cidade. Hoje a gente compra as coisas na internet, entrega tudo tão rápido pra gente, e aí a gente consegue fazer. O Pedro já até lavou aqui para nós, e aqui está o pincel que a gente trabalha hoje, que é um pincelzinho, que é o pincel que eu mais gosto de fazer aplicação. Esse pincel, porque ele é bem firme, ele é bem firmezinho mesmo, tá? Ele é bem firme. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. São coisas que... Por que eu deixei isso daqui? Porque isso daqui, se você segue isso com tudo que eu te expliquei, esse passo a passo, não vai ter erro. Você não vai ter mais mancha. Anderson, mas manchou. Não tem problema, você pode corrigir, porque agora você já sabe corrigir. A intenção é essa, é ninguém ficar com dúvida, é ninguém perder cliente por conta de algo que você acha que não tem solução, e tem solução. O segredo é, manchou? Eu só estou fazendo um processo de tonalização aqui no seu cabelo para a cor ficar ainda mais bonita. Resolveu o problema, matou o problema ali, não tem mais problema.